Olá, estamos aqui para mais uma aula. Na aula passada nós falamos sobre os benefícios da culinária japonesa, né? O Japão, o país que está sediando as Olimpíadas de 2021, mais precisamente na cidade de Tóquio, né, que é a capital do Japão, já está acontecendo os Jogos Olímpicos e espero que vocês estejam acompanhando, né? E que o Brasil ganhe muitas medalhas, os atletas brasileiros. E na aula de hoje, como na aula passada nós falamos sobre os benefícios de vários alimentos japoneses, agora nessa aula nós vamos falar um pouco também sobre os malefícios. Por quê? Porque tudo que se come em excesso faz mal, né? Então, para iniciar, vamos falar um pouco sobre o peixe, o cuidado que se deve ter com o peixe. Na aula anterior, sobre os benefícios, eu falei que o peixe, ele é muito bom, um alimento muito bom, porque ele é rico em ômega 3. Só que em contramão, ele também é um alimento perigoso. Por quê? Porque ele pode conter metais pesados, inclusive o mercúrio. E é o que acontece constantemente com o atum. O atum, ele é o peixe que é mais propenso a possuir mercúrio. Então, isso vai juntando no nosso organismo e acaba fazendo mal, né? E outros cuidados também que devemos ter evitar as frituras, né? Que apesar de ser consumido muita coisa crua na culinária japonesa, também temos aí as frituras, né? E essas frituras, elas contêm muita caloria. E como vocês sabem, fritura não faz bem de forma alguma. E também escolher sempre um bom restaurante. Por quê? Porque, primeiramente, sempre devemos prezar pela higiene dos alimentos, né? Lavar verduras antes de consumir. Só que, em especial, a culinária japonesa, ela usa muito peixe cru, né? Então, o cuidado tem que ser redobrado. Tem que ser um local onde a higiene seja muito bem feita, né? Onde os profissionais cuidem muito bem dos alimentos, para que a gente não venha ter nenhuma doença. Outra dica é cuidado com o excesso de molho shoyu. Na aula passada eu falei, né, que o molho shoyu era um molho feito da soja, né? E a soja é um alimento rico em proteínas, só que tem um fator agravante no molho shoyu. Nós não devemos, de forma alguma, exagerar no consumo desse molho. Por quê? Porque na sua composição, ele também tem o glutamato monossódico. O glutamato monossódico é um realçador de sabor. Então, ele tem muito sódio na sua composição e isso causa muito mal. Para vocês terem ideia, em apenas um jantar com molho shoyu, você excede totalmente a quantidade que deveria ser consumida durante um dia inteiro de sódio. Você excede em apenas um jantar utilizando o molho shoyu, né? Porque a quantidade é muito grande. Outro cuidado que se deve ter é com o gohan. O gohan é o quê? É aquele arroz, né? Que na culinária japonesa eles chamam gohan, que é usado também para fazer o sushi e para outros pratos também. O gohan, ele tem açúcar na sua composição, no seu preparo. Então, por isso
Devemos ficar de olhos bem abertos e nunca exceder na quantidade. E evitar também de comer esses alimentos mais de uma vez na semana. Como eu falei, tem muitos alimentos que são benéficos na culinária japonesa, só que se consumir em excesso, ele também vai trazer malefícios para a nossa saúde, né? Então, vamos consumir sempre quantidades pequenas, não exceder muito, tentar comer apenas uma vez por semana, no máximo, né? Então, vamos tomar esses cuidados e se alimentar bem. Não precisa deixar de comer, né? Porque ela tem muitos benefícios, mas é só não passar dos limites, tá, pessoal? Beijão e tchau. Até a próxima aula. Bom, pessoal, eu vou continuar agora falando sobre algumas curiosidades da comida japonesa. Primeira curiosidade: é muito difícil achar uma comida japonesa que seja 100% vegetariana. Bom, os legumes e os vegetais estão muito presentes na culinária japonesa. Porém, não é tão fácil encontrar uma refeição que seja completamente vegetariana, a não ser que a gente vá em um restaurante especializado, por exemplo. A maioria dos pratos tradicionais são cozidos com caldo de peixe ou incluem katsuobushi, que são lascas de peixe bonito. Segunda curiosidade: a comida japonesa pode ser consumida usando as mãos. Então, pessoal, a maioria das pessoas usam os hashis nas refeições, que são aqueles palitinhos que a gente usa para comer. Mas comer usando as mãos é completamente aceitável no Japão. Em alguns pratos, a gente não consegue comer dessa forma, porém tem outros que se tornam até mais fáceis se forem consumidas assim com as mãos, como por exemplo o sushi. Durante as refeições, lá nos restaurantes do Japão, o garçom traz uma toalhinha quente e úmida que fica com o cliente o tempo todo para que ele possa ir limpando as mãos ao longo de toda a refeição. Terceira curiosidade: vocês sabem qual é o segredo da culinária japonesa? Então, o segredo é a simplicidade. Na comida japonesa, os pratos são elaborados nos mínimos detalhes e tendo muito cuidado com a apresentação. Então, a culinária japonesa ela trabalha com ingredientes simples, porém de alta qualidade. E isso faz com que a comida tenha um sabor fresco e delicado e também seja bonito. Tanto é que a comida japonesa é considerada uma arte. Quarta curiosidade: o arroz e a soja são essenciais na culinária japonesa. Então, pessoal, dentre muitos alimentos populares no Japão, muitos deles são feitos a partir do arroz e da soja. E a gente falou sobre alguns deles na semana passada. Então, o arroz branco é um item que é essencial para o preparo do sushi e o onigiri, que é um bolinho de arroz. Com ele também é feito o sake, que é um vinho de arroz, o mirin, que é um vinagre de arroz, e o senbei, que é um biscoito de arroz, entre os vários outros alimentos. E os alimentos feitos de soja, por exemplo, é o shoyu, aquele molho de soja muito presente na culinária japonesa, o miso, que é uma pasta de soja muito utilizada em diversas receitas japonesas, como o misoshiro, que é a sopa de miso que a gente falou na semana passada, e a gente viu sobre isso na semana passada, né? A gente falou muito sobre soja e sobre o arroz. Quinta curiosidade: o café da manhã no Japão. Também chamado de asagohan, o café da manhã tradicional japonês é bem diferente do nosso. O café da manhã de lá é composto por pratos bem nutritivos e de fácil digestão. Tem o arroz branco, o gohan, como a base e uma grande variedade de acompanhamentos leves, como misoshiro, tsukemono, que são legumes em conserva, peixe grelhado, tamagoyaki, que é a omelete japonesa, natto, que são os grãos de soja fermentada, e também tem os chás, principalmente o chá verde.
Agora que acabamos de falar sobre algumas curiosidades, vamos falar sobre mitos e verdades sobre a culinária japonesa. Primeiro, muitos pratos japoneses têm origem chinesa. Será que é verdade ou mito? É verdade. Muito da cultura chinesa foi absorvida há séculos atrás pelos japoneses. Hoje em dia, nós encontramos diversos pratos japoneses que têm sua origem da China, mas que atualmente têm sua forma japonesa específica de ser preparada e também consumida. E alguns desses alimentos são a gyoza, que a gente falou semana passada, yakisoba e também o famoso lamen, que a gente também falou semana passada. Segundo, a comida japonesa combate o envelhecimento. Verdade. O consumo sem exagero dos peixes aumenta o nível de ômega 3 no nosso organismo, que estão presentes nessas carnes de peixe, que são a base do cardápio japonês. E essa substância, ela auxilia na diminuição dos níveis de triglicerídeos e também do colesterol ruim, enquanto também vai aumentar os níveis de colesterol bom e também pode atuar no combate a alergias e processos inflamatórios do nosso corpo. Terceiro, toda comida japonesa é crua. Mito. Muitos pratos dessa culinária são cozidos ou fritos, como são os casos do harumaki, que falamos na semana passada, do yakisoba e também do peixe grelhado, que são muito apreciados e consumidos lá no Japão. Quarto, alimentos como sushi e temaki são ricos em cálcio. Verdade. O que acontece é que a alga que envolve o sushi e o sashimi são ricas em cálcio e algumas também são ricas em proteína e ferro. Quinto e último, comida japonesa é sempre fria. Mito. Muitos pratos japoneses são extremamente quentes, como é o caso do misoshiro e do udon, que assim como o misoshiro é uma espécie de sopa, entre vários outros alimentos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Qualquer dúvida é só falar comigo, com a professora Gabriela. E é isso. Até a próxima aula.